Muito boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, senhoras e senhores! Ao vivaço! Boa noite a todos vocês, boa noite a nossa boa noite, o Wendel, boa noite, Flávio. E estamos aqui hoje comemorando o nosso 50º episódio! Boa. E não num segundou, num quintou! Boa. Não é um sextou e nem um segundou, hoje é um quintou. Quintou! É isso É aí. isso Muito aí. Comemoração diferente, hoje na quinta. Fala aí, podcast na quinta. E hoje é o Marcão junto, né? Que é uma tendência do Fala aí Pit Stop, né? Exatamente. Ou seja, 2 dias de Marcão, hoje e amanhã. 2 dias de Marcão. E tem uma coisa interessante, que estamos retornando às origens, porque originalmente, o Fala aí, ele era de quinta-feira. Exatamente. É verdade. Ele nasceu na quinta-feira. Ele nasceu na quinta, migramos para a segunda e estamos retomando esta semana, quinta-feira, mas calma, estamos de segunda-feira. Então tem Fala aí hoje, tem Fala aí Pit Stop amanhã e tem Fala aí podcast de novo na segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. Tem tudo Estamos isso. trabalhando como nunca, eu diria. E olha, eu confesso que eu ano praticamente, né? Não, calma. Eu confesso que eu vou pedir ou insalubridade ou hora extra para esse programa, porque quinta-feira não é um dia que eu trabalho normalmente. Eu não estou acostumado muito com isso. Então é segunda ou sexta. Hoje eu já estou na hora extra essa semana aí. Tá mais para ser hora extra mesmo. Eu vou ter que concordar, vou ter que concordar, porque que eu não trabalho de quinta. O Flávio é só 2 dias, mano. Segunda e sexta. Aí vocês metem o cara para trabalhar na quinta, aí o cara fica doido, velho. O cara fica doido. Realmente não tá acostumado. Então quer dizer que hoje é o episódio 50, é isso? O episódio 50. O nosso convidado é muito especial hoje. É um convidado que a gente conhece há muito tempo, a gente acompanha, somos fãs dele. E para comemorar uma data especial. Agora sim, vamos fazer o nosso giro de notícia? Bora! Antes, eu já quero por aqui, Carlinha está aqui com a gente. Boa noite, Carlinha, bem-vinda. Obrigado, muito obrigado. Te amo, amor. Carla, muito obrigado. Beijo, muito obrigado por tudo. Obrigado pela audiência mais uma vez. É isso aí. A gente vai falar com um convidado hoje que ele é do métier, né? Mas eu queria trazer um assunto que foi... Até que falamos um pouco no grupo lá do Madrugada, né? No grupo dos amigos que a gente tem. Que saraivada que o São Paulo tomou ontem, meu querido. Não, saraivada que o São Paulo tomou ontem, porque a gente estava fazendo na quinta e a gente está olhando para a rodada de ontem. Mas se Fala aí fosse na segunda... Ia falar da saraivada que o Santos tomou, bicho! Por sinal, falando em saraivada do Santos, o César está aqui. César tá aí. Santista na área. Seja bem-vindo. É nóis, hein? Aí, o David O César, que é amigo nosso, santista, né? Boa, quero dar também aqui já boa noite pro David. Obrigado, David, estamos juntos. Obrigado pela audiência. Valéria, aí, David, muito obrigado. Valeu. Beijo, amor. Obrigado pela audiência. Obrigado por você também fazer parte disso aí, por aguentar essas doideiras aí. Valeu, Valéria. Obrigado. Tamo Olha quem junto, tá aí, obrigado, olha quem tá aí na sequência aí da Valéria. Galera chegando, Kid Follow, tá aqui, boa noite. Hoje estou aqui em cima de vocês. Em cima? Que é isso, Kid? Podemos ser do lado ou junto com a gente, mas vamos devagar. Vamos suar. O Bola tá aí, Bola, boa noite, seja muito bem-vindo, tá na área. Boa, Bola, obrigado, cara, você faz parte dessa Bola. História aí, hein? Tem uma homenagem pra você no final aí, hein? E o Bola já meteu aqui, sem falar do Santos, pelo amor de Deus. Não, mas é rapidinho, rapidinho. Foi só um pitch do Santos. Só um repasse. Boa noite, amor, te amo. Obrigado por aguentar quase 70 episódios, na verdade, porque tem o Pit Stop, mas de Fala aí desde o início.
Tamo Amanhã junto. completaremos 70 Valeu. episódios, exatamente. Obrigado, Patrícia. Valeu, Paty. Obrigado por tudo você. aí. Obrigado também pela audiência. E olha aqui, um dos nossos também convidados que esteve com a gente aqui, ó, Alfredo, boa noite. Faz parte da nossa história. Ô, Tanga também tá aí, hein? Fica até o final aí, Tanga, que tem homenagem, hein? Tem homenagem, uma comemoração, né? Um agradecimento para todos os nossos convidados aqui. O Bola falou assim, ó, tamo junto, meus amigos, e o César falou, é melhor falar de política do que do Santos. Você vê que situação, prefere falar de política do que do Santos, realmente. E é uma... Eu diria que é uma briga boa esses dois temas. Falar ou do Santos ou do São Paulo de política. Eu vou aproveitar que tem aí, por enquanto, já declarado aí o Bola, que é santista, e o Cezinha, que é santista. Eu vou confessar que eu não sei o horário dos jogos, que tem 2 jogos bem importantes hoje para o Santos, né? Vasco e Inter e Santos e Curitiba. Se alguém já tiver tiver rolando, já tiver resultado, pode ir ajudando a gente aí, colocando aí para a gente falar sobre isso. Pra gente acompanhar. E eu vou falar, Bola, eu gosto de você pra caramba, cara. Eu espero que você consiga dormir tranquilo, igual eu dormi ontem, depois dos 45 do segundo tempo ali, que aquela bola entrou. Eu consegui dormir um pouquinho. O Bola já colocou aqui, ó, 21h30 o Peixão. E o Vasco já tá perdendo? Perdendo. É isso aí. Pô, isso é bom pro Santos, hein? O Santos não é delicioso pro Santos. A melhor coisa. 1-0 pro Inter, meu. 1-0 pro Inter. Que beleza, hein? Bom, vamos lá. Algum giro de notícia adicional que vocês queiram trazer algum tema relevante aí? Eu tenho uma informação adicional, né? Tá rolando em Mogi Guaçu, aqui do lado, no interior, próximo da terra do Nenê, um evento da Stock Car, né? Bem legal, por sinal, quem for do interior, cara, não é do Fala Aí, né? Do Pit Stop, mas é um tipo Stock Car Experience. Você tem lá como fazer pit stop e tudo mais, é o final de semana inteiro. Eu até estava vendo umas fotos aqui na rede social, muito legal, cara. Na verdade, eu acho que Mogi Guaçu, inclusive, ou vai fazer parte do calendário da Stock Car ou já faz parte, cara. Eu posso até buscar essa informação amanhã para o Pit Stop, porque eles têm um autódromo bem bacana lá, viu? Bem legal. Eu tô de ficar por lá para assistir o Flávio, no meio do ao vivo, você tá ouvindo legal minha voz aí? Porque tá falando um pouquinho, ó. Às vezes está falando de vocês dois, mas dá para ouvir. Tá tranquilo, tá indo, tá funcionando bem no final das contas. Para dar uma para nossa audiência aí bombando, o convidado acabou de me mandar aqui, tá entrando, hein? Tá chegando no estúdio, hein? Tá chegando. Então, assim, vai ser legal, vai ser um programa, eu diria que para nós é um programa épico por vários motivos. Primeiro, nós estamos quase chegando em um ano de Fala Aí como um todo, né? Que começou com o podcast, para quem está aqui a audiência. São programas semanais, é um desafio gigantesco fazer programa semanal, de verdade. É punk. Além disso, a gente depois lançou o Fala Aí Pit Stop com o Marcos e com o Nenê na frente, né? Tocando aí como principais hosts, trazendo o mundo da Fórmula 1, e tá bem bacana. Toda sexta-feira pré-temporada, e amanhã já vou adiantar que tem Fala Aí Pit Stop, que é a etapa do México. Tem umas fofocas bacanas, que os caras estão protegendo o Verstappen, senão os caras estão com medo de matarem ele lá no México, mas amanhã vocês vão saber de tudo. E segunda-feira a gente volta com Fala Aí na segunda-feira com convidados bem especiais, ok? E além de a gente quase completar, de fato, quase um ano, né? Estamos caminhando estamos em novembro praticamente. O ano acabou, não é, Nenê? Praticamente o ano... O ano acabou já há um mês atrás. A gente está dando essa empurradinha aí para fechar com chave de ouro esse ano. Mas não adianta o Marco balançar a cabeça aqui, que ele sabe. É que ele não gosta de confessar, porque ele é do comercial, ele pode... O meu time está assistindo cara, isso, eu tô num novo momento. O meu time está assistindo isso. Então, eu tô num ciclo diferente. Na verdade, para mim, o ano está começando novamente agora. Mas eu tenho que te informar. Eu não quero ser esse cara ruim na sua vida, mas não está começando. Está acabando, tá? Então, você fez. Se não fez,
Já era. Eu não queria ser esse cara ruim, mas eu fui obrigado. Você pediu. Tá bom, tudo bem. Não tem eu tenho bastante coisas para fazer ainda, eu confesso. Não, eu também tenho. Tem ano. bastante. Eu também. Mas você só tem mais 60 dias, cara. Aí você tira. Novembro tem mais 3 feriados, 3 ainda, perdeu 6. Não é 60 dias, não é 60 dias. Também não força, não acabou o ano, mas também não precisa por 60 dias. Calma, vamos nos 40, com final de semana, uns 38. Útil mesmo, nas minhas contas, deve dar uns 30 dias, olha lá. É isso. Beleza? No final das contas, é isso daí. 30 dias você é um cara bem otimista, por isso que você faz parte da minha equipe, faz parte do meu time. 30 dias até o final do ano, bichão. Aí, bom, enfim. O Tanga colocou aí, como chama? Eu tô sem óculos, Velocity. cara, cada dia pior. Velocity. Autódromo e Velocity. Podíamos dar um pulinho lá em Mogi Guaçu lá e conhecer esse circuito aí. E hoje eu vi falando de velocidade, tá para inaugurar em dezembro. Eu vou ser sincero, não me recordo agora em qual cidade no interior. Eles vão criar um museu, né, do automobilismo. Vai ser inaugurado em dezembro e já vão começar a vender os ingressos aí agora. É isso aí. Aí vai ter carros lá, tem o do Speed Race, tem o McQueen. Isso mesmo. Tem o do Batman. É bem legal. Cara, eu vi isso, tá? Eu acho que eu não mandei. E aí, já aproveitando, já que você deu esse gancho, já que a gente está fazendo esse tour no interior, eu mandei para o Flávio, o Instagram do Flávio, em Campinas, no shopping em Campinas, abriu uma loja da Marvel DC. Sensacional. Acho que é no Dom Pedro. É no Dom Pedro, abriu mesmo. Uma loja sensacional, oficial. Aqui, ó. Primeira loja, desculpa, da Marvel. Eu falei Marvel, né? Marvel. Primeira loja da Marvel na América Latina, cara. É coisa de outro mundo. De outro mundo. Fica no shopping... Dom Pedro. Shopping das Águas do Parque Dom Pedro, Campinas. É isso? Shopping Dom Pedro. Por sinal, um dos grandes shoppings aqui do Brasil é o Shopping Dom Pedro. Vou falar. É o Shopping do Passarinho, conhecido também. É muito top. E tem essa também que o Marcão falou aí. Eu vi no Instagram esses dias aí, mas acho que eu esqueci de mandar. Eu vi hoje. Eu não lembro agora qual Para quem curte, apesar que é um assunto para amanhã, mas como a gente está fazendo um girozinho aí, para quem gosta, cara, é bem legal. Bem legal mesmo. Eu vou fazer o seguinte, então. A gente já deu um giro de notícias, falou um pouco. Nós vamos faturar, que faz parte do game. Vamos adiantar os nossos patrocinadores. Estamos recebendo de volta aqui no episódio 50 a Curuçá Peças com a gente como patrocinador. Estamos junto, Curuçá. E vamos rodar os patrocinadores, vinheta. E na sequência a gente já deixa tudo 100% alinhado e preparado para receber o nosso convidado. Fechado? Bora, até já. Valeu, galera. Bora faturar. Sempre com a gente a KW Tecnologia, que é uma empresa especializada em assistência técnica com soluções individuais e corporativas. Você que busca um serviço de manutenção para os aparelhos e equipamentos da sua empresa, mantendo a sua equipe de campo operando com segurança, a KW opera com contratos corporativos para manutenção dos celulares, dos tablets e notebooks. E no seu escritório também os desktops. Além de toda a linha de acessórios e periféricos. O seu celular quebrou? A tela não carrega? Precisa de uma manutenção geral? A KW, com a sua equipe especializada, avaliação gratuita e agilidade no serviço, vai te atender com qualidade e segurança. Você também vai encontrar fones, caixas de som, capas, películas e cabos em geral para todas as marcas de celulares. Então não perde tempo e chama a KW pelo site www.kwtecnologia.com.br ou pelo WhatsApp 11 970 72 20 32. Repetindo, o WhatsApp 11
970722032 e para de sofrer com todos os seus aparelhos. E também com a gente, chegando o grupo Taeda, que é um ecossistema de soluções corporativas para automatizar os seus processos, reduzir os seus custos operacionais e impulsionar as suas vendas, ainda proporcionando uma experiência personalizada para os seus clientes. E você também terá acesso a outras soluções que a Taeda oferece, como, por exemplo, plataforma de atendimento com automação digital via chatbot, gestão dos seus processos e ainda prospecção digital e outras soluções customizadas para o seu negócio. Entre em contato pelo site www.taeda.com, clique no ícone do WhatsApp e fale com o time comercial de atendimento. Clicou, chamou, falou com a Taeda, a solução corporativa para o seu negócio. E de novo aqui com a gente a Curuçá Peças, empresa tradicional de vendas de peças e acessórios para toda a linha branca. Máquinas de lavar, micro-ondas, tanquinhos, geladeiras e ar-condicionado. Fundada em 2001, hoje com 7 lojas, unidades São Miguel, Itaim Paulista, Águia, Guarulhos, Itaquera, Imperador e loja Aricanduva. A Curuçá tem uma equipe qualificada para entender as necessidades dos clientes com um atendimento diferenciado e qualificado, sempre com preços competitivos e peças originais. Atendem tanto atacado quanto varejo. Entre no site www.curucapeças.com.br, lembrando que é sem o cedilha, e procure a loja mais perto de você. Vem com a gente, vem com a Curuçá Peças. E falando novamente da nossa campanha de doação de sangue. Doar sangue é um ato de amor. A sua doação pode salvar a vida de até 4 pessoas. Você sabia disto? Doar sangue é um processo simples, seguro e rápido. Leva em média em torno de 40 minutos. Então procure o Hospital Geral ou o Hemocentro da sua cidade, faça seu agendamento, doe sangue, compartilhe amor e salve vidas. E se você quer fazer parte do nosso time de anunciantes do Fala E e estar aqui com a gente, para ser visto e ser lembrado, entre em contato conosco pelo nosso e-mail falaepdc@gmail.com ou pelo nosso Instagram, @falaepdc. Se você está aí no chat ao vivo agora, faz o seu comentário, manda o seu comentário e diz que você quer anunciar com a gente. O nosso time vai entrar em contato com você, vai te passar todas as informações para você anunciar aqui, tá bom? Faça parte, anuncie com a gente. O Fala E quer ter você aqui conosco. Estamos de volta em definitivo agora. Em definitivo. Voltamos com tudo, hein? É isso aí. E é o seguinte, o nosso convidado está aqui. Já está no estúdio. Já estamos vendo ele, deve estar ouvindo a gente já. Está nos ouvindo. Show de bola. Olha que interessante, nós tivemos uma rodada... Bom, ele é um baita especialista em esportes, ok? E nós tivemos uma rodada ontem, literalmente chuva de gol. Então vai ser... Mas
A gente não vai falar da rodada só de ontem, não, porque eu tô cheio de curiosidade da carreira dele, que ele é monstro. Ele é o melhor. Bora. Nenê, dá uma palhinha do histórico do nosso convidado hoje num episódio marcante pra gente, episódio 50, porque se for para falar o currículo, ia dar o programa todo. Aí, então o tempo não ia dar se fosse o currículo. Então, vou fazer uma apresentação aqui do nosso convidado, episódio 50, né? Vamos para cima. Ele é apresentador e comentarista da equipe de esportes comandada por Éder Luiz na rede Transamérica de Rádio. Titular há 15 anos do Papo de Craque, segunda edição. Já apresentou mais de 7.000 edições de atrações esportivas, contando Papo de Craque, Hashtag da Bola, Transamérica Esporte, Galera Gol, Esquenta e Transnotícias. Narrou os campeonatos de Fórmula 1 de 2001 a 2003 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro, voleibol masculino e feminino em 2016. Participou das coberturas das Copas de 2002, 2010, 2014, 2018 e 2022. Apresentador titular do Depois do Jogo, de segunda a sexta, sempre após as rodadas na Band Esportes. Apresentador do Primeiro Tempo durante as Copas de 2018 e 2022. E do Boa Noite Tóquio durante os Jogos Olímpicos de 2020. Criador e apresentador do Band Esporte, primeiro programa esportivo diário do FM paulistano, que foi ao ar entre março de 97 e dezembro de 2000, iniciando a tendência de atrações esportivas no FM no fim de tarde. Senhoras e senhores, o Fala Aí Podcast tem a honra e o privilégio de bater um papo hoje com Tomás Rafael. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Pô, que bela introdução, hein? Obrigado. Tomás. Valeu, Wendel, valeu, Marcos, valeu, Flávio. Obrigado pelo carinho de vocês e mil desculpas pelo atraso. Olha, eu juro que eu fiz de tudo para não atrasar, mas o trânsito de São Paulo é infernal. Terminei o programa agora há pouco na Transamérica, no Alto de Pinheiros, às 7 horas. Toda quinta-feira no caminho eu pego meu filho no clube, trago aqui para casa. Hoje foi o dia mais calamitoso, eu demorei 1h15, num trajeto que às vezes eu faço em 40, 45 minutos. Mas tudo bem, deu tempo, estou aqui à disposição de vocês. Estamos aqui, é isso. Ô, Tomás, primeiro eu quero dizer que é um... São Paulo é terrível. Um baita privilégio não só ouvir a sua voz, que é tão conhecida, que eu conheço tanto, de ouvir tanto, mas estar aqui com você, de verdade. Então, legal, obrigado, Fábio, pela tua presença, de verdade, pelo teu tempo. A gente sabe que é corrido, a gente está com tempo corrido, você vai para outro programa daqui a pouco, então vamos lá. Eu queria começar o nosso programa fazendo a pergunta assim, eu acho que seja, obviamente, muitas perguntas aqui. Tem um bando de invejosos Santista e São Paulino criticando o nosso time, Corinthians no coração, mas faz parte do jogo. É o seguinte, na tua história de vida como um todo, que hora que a ficha caiu e falou, cara, eu vou ser jornalista, eu vou para a área da comunicação? Que momento que foi isso? É difícil responder, porque imagino que isso tenha acontecido com vocês também, aquela coisa de gostar muito de rádio, de ouvir o jogo no rádio, de ver jogo pela televisão, de comprar os jornais, né? Numa época em que a gente comprava jornal para se informar, Gazeta Esportivo, Caderno de Esportes do Jornal da Tarde, que eu sempre lembro com carinho, que foi uma espécie de formador também da minha cultura futebolística, assim como a revista Placar. Eu não sei exatamente o momento em que eu passei a ser de um consumidor voraz de informações do futebol a um aspirante a jornalista esportivo. Eu não consigo te dar essa resposta. O que eu sei é que eu sempre fui muito ligado a humanas, eu sempre gostei muito de história, de geografia, e muito de cinema, de futebol, de música. Então, foi uma coisa natural enveredar por esse lado e não se tornar, ou não me tornar um médico, um advogado, um engenheiro. Eu nunca pensei em ser advogado, um arquiteto, veterinário, sei lá, dentista, né, que são profissões tão bonitas também. Mas eu nunca pensei nisso. Eu gostava muito de turismo, eu cheguei a pensar com 15, 16 anos, a trabalhar com turismo. Eu lembro que quando eu prestei a primeira vez a FUVEST, no segundo colegial, para ter aquela experiência, ver como é que é, eu prestei ainda para a Rádio e TV. Também não sei por que Rádio e TV e não jornalismo. E aí, no ano seguinte, na hora do vamos ver, eu optei pelo jornalismo. Talvez porque eu gostasse muito de escrever. Pô, você pode escrever muito também, né? Matérias para o rádio, colunas para a TV, enfim. Mas na minha cabeça,
o fato de eu escrever, acho que me levava mais para o jornalismo do que para a rádio e TV, e sei lá, acabou sendo uma opção natural. Mas eu lembro que só mesmo ali no terceiro colegial que eu optei pelo jornalismo e não rádio e TV ou turismo. Mas, assim, esse sonho de ser jornalista esportivo, acho que desde molequinho, eu não consigo te falar exatamente quando. Eu ouvia domingo de manhã até à noite o Milton Neves na Jovem Pan, acompanhava o show de esporte na Band, pela televisão, e enfim, e sempre fui um apaixonado também por música e por cinema, então era natural que eu quisesse trabalhar com todas essas coisas quando eu crescesse. Pô, bem bacana, hein? Sensacional. O Bola é um amigo nosso, que já foi um entrevistado nosso, e ele diz que, pô, você é sensacional, ele conversa com você há um bom tempo já via DM, né, no Instagram, e ele falou que tá aqui, ó. Primeiro ele pôs aqui, ó, sabe tudo, mas o mal é que você é corintiano, inveja. Fica tranquilo, tá tudo certo, a gente já sabe. Grande Bola. Palmeirense fanático, né? E aí ele falou aqui, ó, humildade pura e cinéfilo dos bons. Eu gosto muito de cinema, cara. Eu gosto muito de cinema mesmo. Boa. Manda aí, senhores. Eu sei que eles têm ali, ó, no estúdio, tem um monte de pergunta ali, ó. Ô, Tomás, a gente sabe que a questão do futebol é muito forte, né? Mas a gente sabendo que você já narrou Fórmula 1, já participou de Olimpíada, fora o futebol, qual é hoje para você, ou qual é o esporte que mais te chama a atenção, que é tão apaixonante para você quanto o futebol? Tradicionalmente, para mim, acho que o meu segundo esporte, digamos assim, sempre foi o basquete. Desde pequeno, eu gostava de acompanhar também o basquete caseiro, às vezes as competições nas quais o Corinthians disputava, acompanhei a seleção brasileira desde pequenininho e depois a NBA, né, que é um vírus, né, que tomou conta aí do torcedor brasileiro, né? Mas eu sou da época do Michael Jordan, do Magic Johnson, do Larry Bird, ainda Magic Johnson e Larry Bird, quando as transmissões engatinhavam aqui no Brasil. Eu lembro que o Luciano do Vale transmitia só as finais da NBA, com o Lakers, quase sempre. E aí depois veio a ESPN, né, como TV fechada, o primeiro canal a cabo, né, que você tinha que pagar para assistir. Aí aquilo para mim era um sonho, cara. Eu, sinceramente, eu acho que eu fui a primeira pessoa que eu conheço que assinou a ESPN. Eu lembro que eu pedi para o meu pai, eu não sei nem se ele entendeu muito bem o que era, porque nessa época eu já era já fui para outro lado, né? Daqui a pouco eu volto na resposta para a pergunta original. Mas eu lembro que eu ficava fuçando na televisão quando eu descobri que tinha o HF na televisão, papo de velho, né? Que não era só o VHF, não era só TV Cultura, SBT, Globo, Record, Manchete, Gazeta e Band, que dava para o HF você ver a Rede Brasil, depois entrou a MTV em 90, TV Jovem Pan, e aí nessa onda veio a ESPN, num primeiro momento gratuita. E eles fizeram direitinho, né? Deixaram um tempinho de graça e, pô, eu fui me apaixonando ainda mais pelo basquete profissional. Era uma época que eles transmitiam muito... Não tinha transmissão brasileira, né? Eram as transmissões originais. Não era a ESPN americana, era uma ESPN feita realmente para exportação, mas com os narradores americanos. E só passava pesca, golfe, boliche, bota. Eu gostava de ver mesmo era a NBA. NASCAR, que eu nunca gostei, enfim. E aí, quando eles finalmente abriram para o pagamento, aí eu, convenci o meu pai, não era uma coisa cara. E aí eu lembro que na escola, todo mundo vinha me perguntar do basquete, porque eu era o único que tinha ESPN em casa. Mas hoje, se eu falar para vocês qual é o que eu mais acompanho depois do futebol, é a Fórmula 1, porque meus filhos, por alguma razão, que eu não sei explicar, se apaixonaram por Fórmula 1, então acaba sendo uma coisa de família mesmo. A gente fica, final de semana de Fórmula 1, a gente vê junto os treinos, vê junto as corridas, então eles são apaixonados. Hoje é o que eu mais acompanho, mas o que eu mais gosto mesmo depois do futebol é o basquete. Adoro tênis, adoro futebol americano. Gosto de acompanhar os esportes olímpicos quando as Olimpíadas estão chegando, natação, atletismo, mas o basquete é o que eu mais gosto mesmo. Show de bola. Bom, eu vou já mudar um pouco aqui esse molho. Todo mundo sabe que você é corintiano, né? Não é segredo. Só um pouquinho. E aí, um pouquinho. Cara, eu acho que eu até sei algumas peças, mas eu queria... O seu Corinthians de todos os tempos, qual que é o seu melhor Corinthians? Eu sempre escalo assim o meu Corinthians, dos jogadores que eu vi, tá?
E não são os 11 melhores jogadores, mas os 11 jogadores mais importantes na minha avaliação para o Corinthians, ou os que ganharam mais títulos, ou os que foram mais decisivos, enfim, são os critérios que eu uso. E aí eu coloco o Cássio, que tirou o lugar do Ronaldo recentemente. Tinha um empate técnico ali entre Ronaldo e Dida, mas Cássio, Fagner, tirou o lugar do Zé Maria para mim, eu posso explicar depois por quê. Chicão, Gamarra e Vladimir, Rincon, Paulinho, que tirou o lugar do Vampeta, Sócrates, Marcelinho, Neto e Carlitos Teves, ou Marcelinho, Carlitos Teves e Neto, Neto jogando mais aberto pela esquerda. É quase assim uma seleção ideal, o time que eu julgo que seria mais competitivo, e também uma seleção de ídolos, né? Jogadores assim que todos esses são jogadores que moram no meu coração, que honraram a camisa do Corinthians. O Carlitos Teves, por exemplo, foi 1 ano e meio só de Corinthians, 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses. Mas ganhou um brasileiro, não vou dizer praticamente sozinho, mas eu acho que depois do Neto em 90, o Teves foi o jogador mais importante para um brasileiro do Corinthians, sendo, sabe, como se não tivesse o Teves, o Corinthians não ganhava. Como se não tivesse o Jô em 2017, o Corinthians também não teria ganho. Fez diferença para fazer, mesmo para ganhar, isso aí. E o argentino era um caso à parte. Nessa época, eu acho que eu consegui ir em quase todos os jogos do Corinthians, pelo menos os que dava para eu ir, porque eu queria aproveitar, porque eu queria falar para os meus filhos que eu fui em quase todos os jogos do Teves. Porque a entrega que ele tinha, olha, sinceramente, eu vi Vladimir, eu vi o Rincon, que entra nessa seleção, Márcio Bittencourt, que sangrou pelo título em 90, mas igual o Teves, eu nunca vi ninguém correr com a camisa do Corinthians. Era uma coisa assim impressionante. Do primeiro ao último minuto, ele não parava, parecia que tinha pulga na cueca. Ele corria e é centroavante, quer dizer, jogador de área, às vezes atacante de lado, não era um volante, não era um lateral, não era um cara que precisava correr o tempo todo. Era uma entrega assim que me comovia, me emocionava, sem dúvida alguma. Olha, a baita seleção que você escalou aí, porque não tem nenhum mais ou menos, cara, porque todos jogavam muito. E com certeza ficou gente de fora, né? Com certeza. E ele falou ali, substitui, tirou o Vampeta, e tirou, por exemplo, tirou no gol o Ronaldo. Pô, Ronaldo, baita história também com ele. Cara, muito difícil, né, fazer seleção, eu acho. Muito difícil, né? Deixar de fora o Ronaldo, o próprio Dida, que talvez... O Dida, para mim, é o melhor goleiro que vestiu a camisa do Corinthians. Melhor que o Cássio, para mim, o Dida. Não por acaso, ele foi titular do Milan em conquista de Liga dos Campeões da Europa. Titular da seleção brasileira em Copa. Foi para 3 Copas, 2 como reserva e 1 como titular. Então, o Dida, para mim, foi melhor goleiro do que o Cássio. Mas é impossível não considerar o Cássio o maior goleiro da história do Corinthians. Sim. O mais importante goleiro da história do Corinthians. É por números, né, e tudo mais. Por sinal, é um assunto bem interessante, o David colocou aqui, com 10 jogadoras do Corinthians na seleção feminina, agora a gente ganha a Copa. Esse time do Corinthians é um fenômeno, é muito bom. Eu só acho que, infelizmente, o futebol brasileiro ainda está um degrau abaixo do futebol de algumas outras seleções, então nem colocando o Corinthians a gente consegue brigar por esse título ainda, mas eu já percebo que nessa Copa... eu não estou falando de resultado, mas eu estou falando de desempenho mesmo, de você perceber as meninas jogando de uma maneira bastante competitiva. O futebol do Brasil feminino, que lá atrás se aproximava muito do futebol das melhores, chegou a ser melhor do que a seleção americana. A gente chegou a perder título mundial e medalha de ouro para a seleção norte-americana por detalhes. Em alguns jogos até o Brasil foi melhor. Essa diferença cresceu muito, né, na última década e meia. Mas eu percebi que nessa última edição da Copa do Mundo, o Brasil deu uma aproximada. E o time do Corinthians é muito forte. A Tamires é uma das jogadoras mais inteligentes, se não for a jogadora mais inteligente que eu vi na vida. Ela toma sempre as decisões corretas de uma maneira muito mais eficiente do que muito marmanjo. Eu entendo que o futebol feminino ainda está muito atrás do futebol masculino, vai demorar muito para se aproximar. Como o vôlei feminino lá atrás era muito diferente, hoje eu acho muito próximo. Como para mim o basquete feminino hoje é muito próximo do basquete masculino. É uma questão de evolução. O futebol feminino demorou muito para emplacar. Então, você acha que também tem uma questão de próprio incentivo do processo? Como um todo? Lógico, estrutura, incentivo e tudo mais? Claro. E acho que isso a gente pode dizer que melhorou muito no Brasil. Então, é uma questão de tempo para o Brasil se aproximar de maneira mais intensa das grandes escolas, das grandes forças do futebol feminino hoje. Mas...
falando em relação à comparação com o masculino, mesmo as grandes forças do futebol feminino ainda tem, né, uma diferença muito grande. Eu não vou ser hipócrita aqui, né, para bancar um feminista. Tem muita gente que não gosta quando a gente fala isso, mas é muito diferente. As goleiras ainda ficam muito a desejar em relação aos goleiros masculinos. As zagueiras aprontam muito ainda. É uma questão natural. Como você assistiu ao Campeonato Saudita do masculino hoje? Do meio para frente, eles têm mais qualidade do que do meio para trás. Você vê jogos absurdamente técnicos do meio para frente e você ainda vê umas pichotadas de zagueiro no Campeonato Saudita que você fala, meu Deus. E no feminino, isso ainda acontece. É uma coisa natural. E vai cada vez mais melhorar e cada vez mais elas vão se aproximar do futebol masculino. Nunca vai ser igual, porque tem a questão física, que é diferente, como é diferente no tênis, como é diferente no basquete, mas pode ter certeza, cada dia elas vão melhorando, elas vão se aproximando do futebol masculino. Taticamente já há uma proximidade muito grande. O time do Corinthians feminino, taticamente, é muito melhor hoje do que o time masculino. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Sem dúvida nenhuma. E a questão das goleiras, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a questão que você falou das goleiras, essa Copa do Mundo, apesar dessa diferença, né, que ainda existe, eu acho que foi a posição que mais evoluiu, foi a posição das goleiras. Fizeram grandes partidas, grandes goleiras, né? E eu acho que era a posição que estava mais longe, eu acho que mais evoluiu hoje. Não sei se essa é a sua opinião a respeito das goleiras. Não, tem evoluído muito. A goleira do Corinthians é espetacular, é muito boa mesmo. E a gente já viu goleiras, eu falo isso com todo respeito, gente, porque não é fácil para essas meninas chegarem onde elas chegaram, especialmente as de gerações anteriores, sem incentivo nenhum. Então, eu não falo isso com nenhum tipo como crítica, ou como muito menos com sarcasmo, com ironia, mas a gente via goleiras, assim, a melhor goleira da Alemanha, a melhor goleira do Brasil, a melhor goleira da França, goleiras realmente que careciam ali de fundamentos básicos para você ser um grande arqueiro, um grande goleiro. E isso melhorou muito, você tem razão, é indiscutível isso. E você comentou do vôlei, né? Eu até acho hoje que o vôlei feminino está à frente da seleção brasileira, o vôlei feminino está bem à frente da seleção masculina. Eu acho até por conta do trabalho longevo, né, do José Roberto, que faz diferença, e a seleção masculina perdeu muito mais peças do que acho que a feminina. Não sei se repuseram ao mesmo tempo, na mesma velocidade, né? Tá passando por uma renovação, né? A seleção masculina, o Renan vai ter trabalho, mas ainda assim é um time competitivo, e eu concordo, nesse momento o time feminino está um pouquinho à frente, mas eles nos surpreendem às vezes, né? Em vários momentos que a seleção feminina parecia ser a grande favorita, quem ganhava era a seleção masculina. Recentemente, nos jogos recentemente, né? O tempo passa muito rápido, né? Mas nos Jogos do Rio foi o contrário. A seleção feminina que estava arrebentando, parecia ser uma medalha de ouro certa para o Brasil. A gente parou nas quartas de final. E a seleção masculina, que era uma das 5, 6 favoritas, sem tanto brilhantismo, foi lá e ganhou a medalha de ouro no Maracanãzinho. Eu tive a alegria de transmitir esse jogo ao lado do William, grande capitão da geração de prata, 84, e também do nosso saudoso Roberto Carmona. Foi um dos grandes momentos da minha carreira, mas eu não imaginava. Eu imaginava que eu ia narrar o ouro do feminino e não o ouro do masculino. Porque acontece essa oscilação de uma maneira muito dinâmica, muito rápida entre o vôlei feminino e o masculino do Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu não sei nem se estava na pauta de alguém lá no estúdio, mas eu vou te fazer aqui, e aí eu até te explicar, é porque eu estou no interior de São Paulo, eu fico em Campinas, e o pessoal está em São Paulo, e aí a gente está, né, bolou esse formato. Você, depois de transmitir tantos esportes, cara, acho que tantos jogos, ver tantos atletas incríveis e não tão incríveis, vamos pôr dessa forma, tem um jogo que você olha e fala, cara, esse jogo, de fato, é independente até do esporte, você pode linkar se quiser vôlei ou futebol e tal, mas esse jogo, historicamente, para mim, seja na carreira ou seja para os acontecimentos, me marcou? Tem esses marcos assim? Tem vários, né? Por exemplo, a final, e de maneiras diferentes, né? A final de 94, que foi a primeira Copa do Mundo que eu pude ver a seleção ganhar, foi muito marcante. Essa Copa do Mundo eu cobri muito jovem pela Rádio Band FM, numa parceria com uma cobertura diferente, porque a gente não fazia
A gente fazia os treinos da seleção, fazia boletins, eu como redator, como intérprete, como produtor do Pedro Luiz Ronco, e a gente transmitia os jogos da seleção brasileira do quarto do hotel, vendo pela televisão, com um narrador no Brasil, com comentarista no Brasil. Era uma transmissão meio mambembe, mas com direitos comprados pela Band FM e tal. Então, a final de 94 eu vi do quarto do hotel, sem participar ali da transmissão, a não ser na produção para o Pedro Luiz Ronco. Eu não falava ainda, falava no microfone. Falava sim, fazia plantão nas transmissões de domingo só. Essa final foi aquela disputa por penalidades. Eu lembro que na hora que foi para as penalidades, teve um intervalo ali na transmissão do rádio, foi para o intervalo na Band FM. Eu lembro que eu saí do quarto e fui assim para o hall do hotel e pensava, meu Deus, puxa, se a gente perder da Itália, a Itália que vai ser tetra e a gente vai continuar com o tri, depois de ter perdido para a Itália em 82, praticamente na minha primeira memória de torcedor, ali com 6 anos. Então, foi um sofrimento para mim aquele jogo e depois uma alegria, um sofrimento que eu não tenho mais hoje com a seleção brasileira. Não é que perdi o encanto pela seleção, nada disso, eu continuo torcendo muito para a seleção, mas foi diferente, porque foi a primeira vez e nunca mais vai ter uma primeira vez. Mas a final do Mundial de 2000, que eu fiz o pós-jogo também pela Band FM, foi muito marcante, foi especial. Cara, essa medalha de ouro olímpica da seleção brasileira no vôlei, dos Jogos do Rio 2016, narrando. A primeira vitória do Rubinho Barrichello, que eu narrei pela Ferrari, na Fórmula 1, também na Transamérica, foi um momento especial. Teve momentos tristes também para mim, como torcedor. Por exemplo, quando o Palmeiras elimina pela segunda vez o Corinthians nas penalidades na Libertadores e o Marcelinho perde o pênalti, tô fora da transmissão, tô só esperando para entrar no pós-jogo lá no Morumbi, dá 30 segundos eu tenho que abrir o microfone e fazer a festa da classificação do Palmeiras. Então, todos momentos muito marcantes para mim, sem dúvida. Falando em marcantes, né? O Bola mandou uma pergunta aqui, o seguinte: você trabalhou, obviamente, na tua carreira com pessoas muito incríveis, e aí você consegue listar ali os 3 que foram mais marcantes? Dá para listar, porque foi tanta gente, né? Dá. Eu vou acabar sendo injusto com muita gente, cara, mas assim, Silvio Luiz é um cara que eu adoro, uma pessoa fantástica, né? Que eu tenho o prazer hoje de poder falar que é um amigo. Falo com ele no meu aniversário sempre, ele manda mensagem, eu mando mensagem para ele no aniversário dele, a gente se fala muito pelas redes sociais. Poxa, é um cara que eu cresci ouvindo, né? Então, eu lembro que uma vez eu sonhei que estava jogando no Corinthians e que o Silvio estava narrando. E aí, quando eu acordei, eu fiquei mais triste de, não tive um jogo narrado pelo Silvio Luiz, né? Porque não era jogador do Corinthians de verdade. O Silvio, eu trabalhei muitos anos na Transamérica, não ele narrando. Eu nunca tive a sensação de fazer um jogo ao lado dele narrando, mas ele comentava os programas que eu apresentava. Eu pude comentar jogo na Rede TV de campeonato inglês com o Luiz Alfredo narrando. Luiz Alfredo, que também era um cara que eu ouvia quando eu era criança. Uma sensação assim, sensacional. Cândido Garcia na Rádio Bandeirantes, outro que eu cresci ouvindo. A primeira transmissão minha num estádio de futebol, que nem estádio era, foi no CT de São Paulo, um jogo São Paulo e Seleção da China pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 97. Eu comentando o jogo ao lado do Cândido Garcia, uma puta experiência também. Enfim, tantos. O Gavião, que é meu parceiro desde 95 no rádio. Eu trabalho com o Gavião de maneira ininterrupta há 28 anos. Puxa, imagina quantas transmissões eu já não fiz com esse cara. Éder Luiz, que para mim é o narrador mais técnico com quem eu trabalhei. E fiz finais de Mundial, Libertadores, Paulista, Brasileiro, várias Copas do Mundo com ele. Então, puxa, tem tantos nomes, cara. Enfim, acho que esses são alguns especiais. Sem falar Roberto Carmona, Henrique Guilherme, parceiros durante anos e anos e anos também, tanto na Band FM quanto na Transamérica. Putz, tem muita gente aqui. Agradeço a pergunta do Bola. É bom lembrar de toda essa gente com carinho. Muito bom. Show de bola. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, que eu acho que a galera tá pedindo aqui, que tá pegando fogo, né? Inclusive, aqui, pelo que eu tô vendo aqui, o Vasco tá tomando 2-0 do Inter. Esse é um resultado bom na minha avaliação para o Corinthians e para o Santos. Até onde eu vi estava 1-0. Acho que o resultado ideal
seria um empate, porque o Vasco não chegaria no Corinthians, não ficaria ainda distante do Corinthians, daria a condição do Santos hoje ganhando de colocar uma vantagem no Vasco, e ao mesmo tempo não deixa o Inter escapar dessa briga, né? Essa vitória do Inter. Não vou dizer que o Inter está se livrando hoje do rebaixamento, mas ele fica numa situação um pouquinho mais confortável. Se o Corinthians já respirou aliviado, indo a 36 pontos, o Inter com essa vitória, eu acho que iria a 38, né? Puxa, daria uma boa esticadinha aí nessa briga, né? Ó, o Alfredo, resultado, sim. O Tanga já meteu uma atualização pra gente aí, ó. 2 Inter, 1 Vasco, 2-1. Quem sabe um empatezinho. O que não pode é o Vasco virar. O Vasco ganhar não é bom para ninguém. Com todo o respeito aos meus amigos vascaínos. Na sua opinião, você acha que o Botafogo já levou essa ou ainda o Palmeiras, o Flamengo conseguem, o Bragantino? O Bragantino dá umas tropeçadas que, né, quando você acha que vai, ele tropeça, né? Eu acho que o Bragantino, que está jogando mais até do que o Flamengo e do Palmeiras, nesse recorte aí das últimas 7, 8 rodadas, ele não tem punch, não, para brigar por esse título. Pô, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu ia com certeza falar para vocês que não está nada ganho. Porque a gente sabe que parece que a derrota puxa a derrota, né? Às vezes está tudo certo, você ganha 1, 2, 3, 4, 5, aí quando você perde uma, na rodada seguinte você perde de novo, e o torcedor tem muito disso na cabeça, e o botafoguense mais ainda, porque tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas os jogos de ontem, as derrotas do Flamengo, da maneira como ela aconteceu, e do Bragantino em casa para o Atlético Mineiro, foram muito emblemáticas. A sensação que dá é que toda vez que a gente acha que alguém pode ameaçar o Botafogo, esse alguém tropeça, e a vantagem agora é de 9 pontos, ela pode subir para 12, né? Do Flamengo, por exemplo. A do Bragantino é de 7. Na pior das hipóteses, se o Botafogo perder esse jogo que foi adiado contra o Fortaleza, vai manter 7 pontos, né? Vai ser mantido em 7 pontos. É uma vantagem significativa, porque as duas equipes têm jogos difíceis, os dois têm caminhos difíceis. Agora, se o Bragantino ganhasse ontem, e de repente o Botafogo empatar com Fortaleza, tropeçar com o Fortaleza, direto, o Bragantino se aproximar do Botafogo, porque o Bragantino vai recebendo o Botafogo. Então, estou dando volta para dizer que eu acho que é muito, muito, muito difícil mesmo, diante da derrota do Bragantino ontem, da derrota do Flamengo, o Botafogo deixar escapar esse título. Eu acho que o Bragantino está com a taça bem encaminhada, o que eu acho muito legal do futebol brasileiro. O Botafogo não ganha desde 95 o Campeonato Brasileiro, nem chegou perto depois de 95, né? Então seria um título realmente épico para a nação botafoguense. Vem da segunda já para o título, né? Sobe e já vai para o título, né? Exato, exatamente. Acho que isso nunca aconteceu, né? Eu acho que porque tanto o Palmeiras, Corinthians, nunca sempre subiu, mas ano nunca que subiu, os campeão. Então, mas o que você acha que vai... Fala. Não, pode falar. Eu ia perguntar o que você... Eu sei que o Santos ainda vai jogar. E o seu palpite hoje foi para a vitória do Santos, né? Até para deixar o Calil dormir mais tranquilo, né? O que vai fazer? Mas independente do resultado do Santos, o que você projeta para o clássico de domingo, hein? Eu acho que esse clássico pode ser melhor projetado a partir do resultado de hoje. Se o Santos não ganhar do Curitiba, eu acho que a pressão vai ser muito grande e o Corinthians vai ter chances bem maiores de conquistar uma vitória e, de repente, jogar uma pá de cal nas chances do Santos de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, eu verdadeiramente acredito que o Santos vai ganhar do Curitiba, acho que vai ganhar bem. O Santos, para mim, tem jogado melhor do que o Corinthians. É que o 7-1 foi um ponto fora da curva. Foi um resultado um tanto quanto ridículo, inesperado. A derrota para o Bragantino, eu acho que já foi um pouquinho demais. O Bragantino começou melhor aquela partida. O Santos está com uns resultados esquisitos, né? Contra o Bahia, ele consegue uma virada ali improvável. Contra o Grêmio, ele consegue uma vitória improvável. Em compensação, perde um jogo do Bragantino em que ele começou amassando o time do Bragantino. Ele em casa está mostrando sinais de recuperação. Ele tem 4 jogadores do meio para frente que eu acho que nesse momento são mais eficientes do que qualquer jogador do Corinthians do meio para frente. O Jean Lucas, o meu xará Tomás Rincon, o Marcos Leonardo, que está fazendo muito gol, está numa fase muito melhor que a do Yuri Alberto, e o Soteldo, que é um jogador que faz diferença. Eu acho que não tem nenhum jogador do Corinthians hoje que chame a responsabilidade como o Soteldo.
Então, se o aspecto emocional melhorar, e tem tudo para melhorar hoje com uma vitória diante do Curitiba, o Santos, para mim, vai jogar de igual para igual com o Corinthians. Não imagino o Corinthians pressionar. O Corinthians não consegue pressionar nem o América no campo dele. Não pressiona o Goiás, não pressionou... puxa vida, que outro jogo recente fez lá? O Flamengo, tudo bem, é mais difícil, mas foi pior do que o Flamengo, foi pior do que o Grêmio. Então, eu não imagino o Corinthians colocando o Santos nas cordas. Eu acho que vai ser um jogo bom, um jogo equilibrado. Mas esse aspecto emocional pode pesar. Uma vitória do Santos hoje pode equilibrar, um tropeço do Santos pode deixar o time da Vila Belmiro em frangalhos para o jogo de domingo. Legal. Ó, o Marcelo mandou aqui primeiro convidado, né? Não tem nem o que falar hoje, Tomás com a gente aqui, e ele mandou uma pergunta de curiosidade, que a gente estava falando das pessoas que você trabalhou, que se o Gavião trabalha da casa dele mesmo. Ele tá louco aqui perguntando se é verdade esse boato aí, ou é fake news ou é verdade. Eu posso dizer que o Gavião trabalha do famoso bar do Cabeção, e posso dizer que eu nunca achei esse bar do Cabeção. E posso dizer também que ele trabalha de chinelão, de bermuda, que a Giscreus, a mulher dele, está sempre lá perto. Então, ele, o nosso ouvinte, telespectador, internauta, que tire as suas próprias conclusões. Boa. E aí, a gente estava falando aqui do Red Bull, eu quero fazer só um comentário que, pô, eu de verdade apostava na vitória do Red Bull ontem, porque o Atlético tropeçou com o Cruzeiro, né? E aí, pô, dentro da casa do Red Bull, achei que ia dar. Mas aí é o que a gente falou, tropeçou. E aí, o David mandou, Red Bull Bragantino, se for para Libertadores no ano que vem, se confirmar, você acha que tem investimento para poder chegar ou é participação mesmo? Como é que é a tua visão aí? Eu acho que é para participar mesmo, mas imagino que com a perspectiva de mais dinheiro no caixa, a Red Bull ela trabalha direitinho, né? E ela tem determinadas estratégias. Na Fórmula 1 ela entrou para ganhar, né? Para ser campeã, para ser a melhor. No futebol ela entra para participar com dignidade, com competitividade, e se acontecer de vencer de maneira surpreendente, melhor ainda. A Red Bull não entrou na Alemanha, não foi investir num time mais forte, mais tradicional, né? A mesma coisa em outros países. E no Brasil ela não chegou num time grande, ela chegou num Bragantino, ela chegou num lugar onde ela sabia que ela teria tranquilidade para manter um treinador no momento de crise. Então ela não vai fazer nenhuma loucura, não. Mas acho que é uma questão matemática. Vai entrar mais dinheiro no caixa, ela vai investir mais, mas também vai investir mais porque ela vai ver na Libertadores uma perspectiva de ganhar mais com venda de jogadores também, enfim, com a venda da marca dela. Ela vai investir um pouco mais sem fazer nenhuma loucura, mas na minha visão não para ganhar Libertadores. Ela não vai olhar só para o futebol, ela vai olhar para o negócio da Red Bull, né, também. Exato, que é um negócio muito forte, muito lucrativo e muito inteligente, inclusive. Não, e que ela faz isso em vários esportes, por sinal, vários esportes, até nos esportes de inverno ela investe bastante, é um trabalho muito legal. É uma empresa que, nossa, fomenta demais o esporte, né? Se a gente tivesse 50 Red Bulls no mundo, seria espetacular. Sim, é verdade. Tem algumas perguntas aqui, que agora acho que a galera pegou no breu, né? Então, assim, o Bola já mandou aqui, ó. Como explicar o Wesley no banco e o Romero ser titular? E aí eu quero emendar até uma pergunta do próprio Adalto, que tem a ver no seguinte sentido. Primeiro, mandou um abraço aí para todos nós e agradecer o Adalto, que já esteve aqui com a gente numa entrevista. Sim, eleição no Corinthians tem a ver com essa desorganização que a gente vê, digamos, chamamos de desorganização, né? Que está se passando no time masculino? Tem a relação? Eu acho que sim, eu acho que o que acontece com o futebol masculino hoje do Corinthians, o que acontece no departamento de futebol, é bem ilustrado pelo que acontece fora de campo. E essas eleições, elas são uma continuação do que a gente tem visto na política do Corinthians, né? Pessoas despreparadas, pessoas que mamam nas tetas do clube há muito tempo. Eu acho até que as intenções do Duílio foram as melhores possíveis, essa preocupação dele com transparência, com empresas de auditoria, com gastar menos, com faturar mais. Nisso tudo eu acho que a administração ela sempre teve uma sequência coerente, trilhou um caminho decente e coerente.
Mas no futebol, os resultados foram muito ruins, as escolhas do Duílio foram muito ruins, principalmente no que se refere a treinador e grandes contratações, né? Essa eleição eu considero uma vergonha. Eu acho uma pena que não tenha uma terceira via, como achei também na última eleição para presidente do país, mas enfim, a gente fica sem uma opção viável, né? Eu acho que sempre vai ter o menos pior, e o menos pior dessa vez para mim é o candidato da oposição. Porque, sinceramente, o André Teixeira, o André Luiz, né, o famoso André Negão, para mim, com todo respeito, foi outro dia lá na rádio, me tratou com uma baita educação, um cara simpático até, apaixonado pelo Corinthians, com as melhores intenções, acredito eu, mas eu não vejo nele uma pessoa, sinceramente, a maneira como ele fala do Corinthians, como ele explica as contas do Corinthians, como ele explica as propostas de governo dele, né? Cara, é muito triste, é muito ruim, não tem condição. E o outro também o Augusto também não me parece ser opção boa, mas eu imagino, tem muito jornalista que acha que é errado, né? Você dizer o que vai ser melhor ou o que você acha que vai ser melhor. Eu não vejo problema nisso. Por exemplo, Marcelo Portugal Gouveia, presidente do São Paulo, fazendo tudo certo. Aí, o que eu vou falar? Que é melhor o candidato da oposição do São Paulo assumir a presidência do São Paulo e não dar sequência a um projeto que era vitorioso, que ganhava brasileiro todo ano, que ia para Libertadores todo ano? Não, para mim não faz sentido trocar. E agora, para mim, não faz sentido insistir com uma ideia que não vem dando certo há 5, 6, 7 anos. Ganhou 2017? Ganhou, mas um título atípico, com do futebol na sequência em 2018 muito ruim, com futebol em 2019 muito ruim, apesar do tri paulista, com futebol em 2020 deplorável, com futebol em 2021 deplorável, com futebol em 2022 um pouquinho melhor com o Vitor Pereira, mas ainda assim oscilando, e sem títulos nos últimos 4 anos, algo que não acontecia desde a década de 80, né? Naquele período de 85, 86, 87, 84 antes. Terrível, terrível. Então, é muito ruim. Eu acho que o Corinthians vai viver tempos ainda sombrios nos próximos anos, com um ou com outro candidato ganhando, mas entendo que está na hora da fila andar, né? De você passar para um outro grupo, para pelo menos eu ter a chance de falar, esse grupo é uma porcaria. Tomara que eu esteja enganado e que não seja, mas eu acho que tem que dar a chance. Tentar mudança, né? Tentar mudança. Né? Se não fizer mudança, vai ficar no mesmo, com certeza. Exato, né? Com certeza. E sobre o Wesley e Romero, eu acho muito simples. O Romero, taticamente, é um jogador mais preparado, mais experiente. Ontem existia essa preocupação defensiva do Corinthians não ser engolido pelo Cuiabá, como normalmente é engolido pelos times adversários fora de casa. E o Wesley, por outro lado, é muito mais jogador para mudar uma partida, né? Numa necessidade, não tenho a menor dúvida que num segundo tempo, o Corinthians empatando ou perdendo, o técnico precisando fazer alguma coisa diferente, se ele olhar para o banco e vir o Romero, ele vai ter menos empolgação de fazer alteração do que se ele vir o Wesley. Então, num jogo como ontem, acho super natural o Romero começar e o Wesley ser opção para o segundo tempo. E no final das contas, o Romero acabou sendo a solução no segundo tempo, fazendo o gol. Olha, posso te falar que um dos gols mais importantes do Romero na história dele no Corinthians, viu? E olha que ele fez muito gol na primeira passagem. É verdade. Importantíssimo. Importante. E emendando até o que você comentou da questão das eleições do Corinthians, lá da pergunta do Adalto, tem um cara que é amigo nosso, que ele é São Paulino, ele está desesperado aqui, o seguinte, e aí para o ano que vem, que ele é São Paulino, Alfredo, tem algum furo de contratação, tipo, pedindo pelo amor de Deus, quase para saber se tem alguma coisa depois de ontem? Acho que o grande furo que eu poderia dar, mas não tenho essa condição de dar, seria a permanência do Lucas. Essa é a grande contratação que o São Paulo tem que fazer. O Lucas ele é um jogador diferenciado, provavelmente sem o Lucas o São Paulo não ganharia a Copa do Brasil. Ele foi fundamental no jogo de ida contra o Flamengo e na semifinal, no segundo jogo contra o Corinthians. Ficou uma coisa até meio desequilibrada, né? O Corinthians perdeu o Roger Guedes, que era o seu melhor jogador, e o Lucas passou a ter um melhor jogador, que foi o Lucas. Então, eu acho que isso é fundamental para o São Paulo. Eu não tenho tanta certeza que ele vai ficar, mas o Ivan Drago, que é o setorista do São Paulo, ele acredita que o Lucas vai ficar. Existe uma movimentação muito grande por parte de diretoria, comissão técnica, os jogadores mais experientes do grupo, para tentar convencer o Lucas a ficar. E o São Paulo disse que vai fazer pelo menos mais 2 contratações de nível. O Rames Rodrigues é um jogador que eu acho que tende a crescer e vai fazer uma pré-temporada muito melhor que a desse ano. Se Deus quiser, não vai ter nenhum tipo de lesão.
vai começar já voando ano que vem, provavelmente, né? Ele tá jogando muito pela Colômbia, fez um bom jogo contra o Grêmio. Ontem já foi mal, mas contra o Grêmio... Ontem foi mal, não, né? Foi péssimo. Todos os jogadores de São Paulo foram muito mal ontem. Mas contra o Grêmio ele já mostrou que pode ser um jogador diferenciado. Então, eu, respondendo a esse nosso amigo São Paulino, eu acho que o São Paulino tem, apesar do 5-0 ontem, da preguiça, né, da nhaca do São Paulo. São Paulo foi ridículo ontem, como tinha sido patético contra o Goiás. Mas já mostrou contra Flamengo, contra Corinthians, contra o Palmeiras, em outras circunstâncias, que é um time para brigar de igual para igual com todo mundo ano que vem por títulos, especialmente se o Lucas ficar. O Lucas fez muito. Ô, Tomás, deixa eu aproveitar que você falou do James Rodrigues. E o Matias Rojas, a gente errou de novo na contratação? Olha, tudo indica que sim. Porque o rapaz, ele não acerta quase nada que tenta, né? Ontem, se eu não me engano, foi ele que quase faz o gol no finalzinho, né? Na assistência do Yuri Alberto. Ali, mérito do goleiro também, mas ele não fez gol até agora, né? É impressionante. Ele é o novo chuta-chuta do Corinthians, e acho que tem que chutar mesmo, tem que tentar, principalmente quando o jogo tá difícil. Mas é um cara incrível, né? Ele, no primeiro jogo dele contra o América, na partida da Copa do Brasil, eu vou dizer que foi uma exibição de galo. Enquanto ele não cansou, ele fez tudo que ele tentou ali, dava certo. Drible, assistência, cruzamento, chute de fora da área. Mas depois ficou nisso. A contusão atrapalhou muito. Eu não sei se ele é um jogador que precisa estar muito bem fisicamente e ainda não conseguiu se recuperar totalmente depois da contusão. Eu faço uma ponderação que não deve ser fácil jogar nesse time do Corinthians, né? Um time totalmente bagunçado taticamente. O Mano vai ter muito trabalho e acho que ainda não fez nada de muito significativo para melhorar o time do Corinthians. Então, eu entendo que deva ser difícil você mudar de país, jogar num outro time, um time que exige tanto de você e o time tão mal. Pode ser que no ano que vem ele nos surpreenda, mas assim, a princípio não deu certo, mas não vou ser maluco aqui de falar de condenar essa contratação agora. Eu acho que ele tem que dar uma temporada para o Rojas para ver se acertamos ou não nessa contratação. Opiniões são bem legais, porque assim, o Bola disse o seguinte, que esse Rojas é o errado, que trouxeram o errado, igual trouxeram o Armstrong errado para o Santos. O Alfredo já meteu o seguinte, não, o Rojas precisa de tempo. Agora, eu concordo, é muito difícil chegar num time de grande massa, pressão, bagunçado, troca de treinador o tempo todo, sem esquema tático, sem organização, sem nada. É que nem a gente aqui, vamos dizer assim, chegar numa empresa nova, que você foi na entrevista, e, cara, não tem processo, não tem sistema, não tem... É a mesma coisa, então claro. É muito complicado. E aí o Adalto meteu uma pergunta bem interessante, fazendo uma virada aqui, que é o seguinte, o quanto essa posição atual de os jornalistas, eu entendo que até se sentirem mais à vontade para revelar time do coração, trouxe uma humanização ou uma conexão mais forte com torcedores e não só do time que revela de coração, mas com essa liberdade até de falar, o meu time aqui tem problema, e o seu eu estou dizendo que tem problema porque eu estou fazendo análise técnica, profissional. Você sentiu essa diferença? Eu acho que existe eu percebo a diferença principalmente pela cobrança do nosso público, né? Do torcedor, que é ouvinte, que é leitor, que é telespectador. Claro, se você revela o seu time, você está sujeito a críticas mais ásperas e mais cruéis, às vezes. Por exemplo, se numa semana eu defendo o Abel e o Palmeiras, como eu fiz várias vezes, de críticas injustas, principalmente ao técnico português, que eu acho muito bom, e que às vezes, né, ele vai no âmago de algumas questões e traz discussões muito proveitosas para o futebol brasileiro. E aí eu vejo jornalistas mais preconceituosos, né, alguns até xenófobos, né, o Abel vem para cá e reclama de tudo. Eu não acho, eu entendo que ele vem e tenta melhorar determinados aspectos que são muito ruins e que incomodam mais a ele porque ele não estava acostumado com isso do que a nós, que já estamos acostumados. E aí eu faço uma defesa veemente do Abel, aí as mensagens que chegam lá, né, eu brinco, né, na cachoeira de mensagem do WhatsApp, você é corintiano, mas você é imparcial, você é o corintiano mais legal que eu vejo. Aí, 3 dias depois, tem um pênalti marcado para o Palmeiras, que eu acho que não foi pênalti, aí ferrou, aí eu já volto a se gambar. Então,
Isso aí é uma coisa que eu convivo quase que diariamente, porque a gente percebe a repercussão hoje muito rápida nas redes sociais, né? Mas ainda assim é legal, tem épocas em que eu gosto mais do futebol do São Paulo. No começo do ano a gente erra muito, mas esse ano eu acertei quando eu sempre disse que achava que o São Paulo tinha um elenco mais equilibrado, reservas mais próximos dos titulares, um time com mais chance de dar certo do que o time do Corinthians. E aí, pô, corintiano de Araque, você é São Paulino, então eu estou acostumado com isso. E o outro lado da questão, essa existem os jornalistas que se aproximam mais do público, né, por revelarem os times e, de alguma maneira, encaminham, né, segmentam mais o seu trabalho, o que é perfeitamente normal. Você vê muitos jornalistas esportivos que fazem os seus canais e, às vezes, eles nem abrem, né, de uma maneira mais contundente que o canal é de determinado time, para não ficarem marcados. Mas eles falam de um determinado time. Às vezes é um canal que entra sempre depois que termina o jogo de um time. Eles segmentam, porque eles já têm um público maior relacionado a esse time. Se amanhã der tudo errado, para mim, sei lá, não trabalhar mais na emissora X, na emissora Y, do ponto de vista de negócio, de carreira, vai ser muito mais fácil para mim abrir um canal voltado para o Corinthians do que para o São Paulo, do que para o Palmeiras. É uma questão matemática. Eu posto ali faço um post pós-jogo do Corinthians no Instagram, criticando, como eu fiz, por exemplo, no domingo, depois do jogo contra o América. Eu sempre tenho mais repercussão, mais curtidas, criticando ou elogiando, tá? Que no caso de domingo foi uma crítica, porque o jogo do Corinthians foi medonho. Mas eu sinto que a repercussão é muito maior do que quando eu faço uma crítica ou um elogio num pós-jogo ao Palmeiras e ao São Paulo, porque é natural. Tem o palmeirense que um dia lá eu faço uma crítica ao Palmeiras, ele vai lá e tira, deixa de me seguir porque eu critiquei o Palmeiras. O torcedor do Corinthians se sente, claro, respondendo mais diretamente, mais próximo a mim, no geral, né? Tem muito torcedor do Corinthians que me odeia, tem muito torcedor do São Paulo e do Palmeiras que sentem muito mais próximos de mim do que os corintianos, mas numa média é natural que o corintiano, né, quando eu escrevo com carinho ali de um ídolo do Corinthians dos anos 60, dos anos 70, e aí eu tendo a escrever mais sobre esses ídolos do Corinthians do que os ídolos do São Paulo, porque é uma coisa pessoal minha mesmo, né? E a rede social é uma coisa muito mais pessoal do que profissional para mim. Então é natural que eu traga esse torcedor para junto de mim. Então, e acho que é uma coisa normal, democrática e racional, faz parte. Ó, eu quero, antes de a gente avançar com pergunta, eu quero pôr aqui, obviamente, né? O Adalto colocou aqui, ó, sou fã do Tomás, sempre no papo de craque, bola, coisa aqui, ó, na moral, Tomás dá aula de graça e dá aula mesmo. Então, assim, ó, o David pôs aqui, ó, Tomás é fera demais. Obrigado, e aí tem uma pergunta que coincide com a nossa aqui na pauta. E primeiro que eu já quero agradecer todo mundo que está aqui participando, para a gente é muito satisfatório mesmo. E até fazer um lembrete, Tomás, nós temos aqui toda sexta-feira de Fórmula 1, de final de semana de Fórmula 1, a gente tem o Fala aí Pit Stop, que é o Marcos e o Nenê que tocam. É que você conhece Legal. O Nenê como Wendel, pra gente ele é Nenê. Sim. Mesmo ele tendo 2 metros de altura, ele é Nenê pra gente. Então, assim, ó, tem uma pergunta do Marcelo que ele pôs assim, Tomás, quem cai no Brasileirão 2023, na sua opinião, obviamente, eu quero emendar Corinthians e Santos, porque eles estão ali, né, no risco, no fiel da balança. Você acha que consegue se manter na Série A? Eu acho que se o Santos ganhar hoje e as duas equipes, por exemplo, empatarem no domingo, a gente não ter uma vitória do Corinthians diante do Santos, eu acho que o Santos ele vai encaminhar a permanência dele, porque, para mim, o Santos está jogando mais até do que o Corinthians e joga mais do que o Goiás, e tem potencial para jogar mais do que o Vasco. Eu acho que o Vasco também deu uma melhorada nas últimas rodadas, apesar da dificuldade hoje desse jogo contra o Internacional e de ter perdido do Flamengo no domingo. Mas o Vasco jogou de igual para igual com o Flamengo. Jogou, por exemplo, mais contra o Flamengo do que o Corinthians. E o Vasco era visitante, né? O Corinthians foi mandante contra o Flamengo, tinha toda a sua torcida a favor. Então, eu vejo um Santos preparado para uma surpresa positiva. Se ele tropeçar hoje e perder do Corinthians, aí esquece. Mas vejo ainda, apesar desse alento que eu dou para a torcida do Santos e da melhora do Corinthians na pontuação, eu entendo que o Corinthians e Santos existe uma chance boa de um dos dois cair. Talvez hoje seja maior a chance de um dos dois cair do que dos dois permanecerem. Mas na base do palpite aqui,
eu vou arriscar. Curitiba e América é mais fácil, né, de apontar. Eu acho que os dois... Essa é quase... América certo, Curitiba quase certo, né? Eu acho que os dois vão dançar. E acho que o Goiás vai dançar. E aí essa última vaga, para mim, vai ficar entre Cruzeiro, ainda Corinthians, Santos e Vasco da Gama. Na base do palpite... Ave Maria! Eu acho que o Inter vai escapar, acho que o Cuiabá vai escapar. O Inter ganhou, terminou o jogo lá, 2-1. 2-1, né? Vou pôr o Vasco, graças a esse resultado. Até a rodada de ontem, eu apostava em Goiás e Cruzeiro, para se juntarem a América e América e Curitiba. Mas eu vou incluir o Vasco nessa, junto com o Goiás, até na base da torcida, né? Para que os dois paulistas escapem aí. Mas eu tenho muita preocupação de que pelo menos um dos dois possa cair aí, Santos e Corinthians. E vou falar para você, hein? A tabela do Corinthians é espetacular, hein? É só paulada daqui para frente. Mas a do Santos também não é diferente, não. Mas algumas tabelas aí são pegadinhas. Porque tem jogos aí que, obviamente, são muito difíceis, na teoria, e que podem ficar fáceis. Se Fluminense e Fortaleza ganharem, respectivamente, a Libertadores e a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro passará a não ter valor nenhum para eles. Então, imagine, você aí pegar o Fluminense... é uma questão natural, uma questão anímica. Você imagina pegar o Fluminense 3, 4 rodadas do final do campeonato, a 3 ou 4 rodadas do final, o Fluminense sem vaga na Libertadores, brigando ainda com o Grêmio, com o Atlético Mineiro, com o Atlético Paranaense, com o Flamengo, com o Palmeiras, por uma vaguinha direta. Vai ser um baita de um adversário. Agora, e jogar com o Fluminense campeão da Libertadores e sem ter mais nada para fazer no Brasileiro? E a mesma coisa o Fortaleza. Vem o Fortaleza esses últimos jogos, o Fortaleza jogou muito mal esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Está totalmente focado na Sul-Americana. Imagina se ganhar a Sul-Americana. Então, e o Corinthians não vai ter mais esses dois adversários. Nem Fortaleza, nem Fluminense pela frente. Né? Já jogou com os dois. Essa é uma vantagem, por exemplo, do Santos, que acho que pega um dos dois ou os dois. Botafogo, a mesma coisa. Vai ter gente aí que vai pegar o Botafogo já campeão brasileiro, provavelmente. Olha a diferença, você pegar um Botafogo hoje brigando pelo título, pegar um Botafogo a 2, 3 rodadas do fim, sem nada mais para fazer no campeonato, já campeão. Que adversário vai ser esse Botafogo? Então tem algumas pegadinhas para a gente avaliar aí nessas tabelas. Eu não sei se é desespero ou não, mas os 3 que você falou, Tomás, o Corinthians não pega, então para a gente vai ser... Ô, Tomás, você falando disso, de Libertadores e Sul-Americana, de bate pronto para você, na Sul-Americana, Fortaleza ou LDU? Acho que vai ser um jogo muito difícil para o Fortaleza, muito difícil mesmo, mas acho que o Fortaleza vai ser campeão. E na Libertadores vai ser mais difícil ainda para o Fluminense, eu acho. Mas a base, puxa vida, uma hora tem que ganhar, né? O Fluminense já bateu na trave, já foi vice-campeão dos grandes, junto com o Botafogo e Atlético Paranaense, é o único que não ganhou aqui do Brasil. Eu acho que na marra o Fluminense vai ser campeão. Top. Bom, vou fazer o seguinte, Tomás, como a gente tem um combinado de horário aí, você tem ainda um programa para fazer. Para fechar, que eu acho que é uma curiosidade geral, aqui a gente ficou debatendo uma pauta. E até emendando com o Fluminense, né? Sim. Exatamente. A seleção brasileira, você acha que o Diniz permanece e essa história do Ancelotti é tipo só um fogo de palha para o Diniz poder seguir com o Fluminense e com a seleção? Eu até vi que você comentou hoje no Papo de Craque que a data de convocação da FIFA era domingo e o Brasil já pediu um adiamento, né? Por causa do Diniz. O que você acha? Você acha que ele vem mesmo, Ancelotti? Tenho dúvida, viu, Nenê? Tenho bastante dúvida. Eu acho que existe o convite formal, eu acho que o Ancelotti deve estar estudando, mas no balanço das horas acho que tudo pode mudar. Aquele depoimento do professor universitário, do reitor da universidade de Parma, se eu não estiver enganado, né, meio que entregou o ouro. É possível que eles tenham conversado ali e o Ancelotti tenha aberto para ele que está pensando mesmo em vir para a seleção, ou que já acertou a sua ida para a seleção, não sei. Mas como não tem nada aparentemente no papel, nada impede que o Ancelotti mude de ideia. Então, eu acho que existe o convite e que, sinceramente, o presidente da CBF acredite que o Ancelotti virá. Daí a eu acreditar é diferente. E tenho dúvida se o Diniz vai ter tempo para mostrar serviço. O Diniz é um técnico
muito peculiar, com ideias muito diferentes da maioria dos treinadores, da mesmice. Eu gosto muito do trabalho dele, mas entendo que ele precisa ter muito tempo. Eu não sei, sinceramente, se na seleção ele vai ter esse tempo. Os últimos 2 jogos do Brasil foram muito ruins, claramente os jogadores batendo cabeça, claramente o Brasil... meu pai nunca me liga, cara, para falar de futebol durante o jogo. Ele gosta muito de futebol, muito corintiano e tal, mas é difícil ele me ligar durante uma partida. E esse dia ele me ligou porque ele não entendia por que o Brasil jogava só pelo lado esquerdo, né? E a questão é, a bola ia para a esquerda, o pessoal que gosta de jogar pela esquerda ia para lá, a bola ia para a direita, o Vinícius Júnior não ia para a direita, o Neymar não ia para a direita, eles não fizeram o que o Diniz pediu para eles. E aí o Rodrigo, coitado, ele precisou ir para a esquerda para jogar também, então era só esquerda. Claramente foi uma bagunça, o Casemiro claramente não consegue, eu vou mudar o tempo verbal, não conseguiu fazer nesses 4 jogos o que o Diniz pediu para ele, não é a característica dele, não é como ele jogou a vida inteira. Então, olha, tomara que dê certo, porque eu acho que seria sensacional a seleção brasileira jogar como joga o Fluminense uma Copa do Mundo, mas o Diniz vai precisar de tempo e talvez ele não tenha esse tempo. E vai ter que se adaptar à seleção sem o Neymar agora, né? Esse é um outro problema, porque o Neymar faz muita diferença. Claramente ele faz muita diferença. Eu não sou Neymar Zete, mas eu entendo que o Neymar é um jogador muito acima da média, um fenômeno. Não sei quando é que vai surgir um outro Neymar no futebol brasileiro, pode ser que demore 30 anos. Ele é muito bom, muito bom. Então vai fazer falta, é óbvio que vai fazer falta. Eu adoraria que o Brasil não dependesse do Neymar, mas ele faz muita falta. Agora, espero também que o Vinícius Júnior jogue mais na seleção, espero que o Rodrigo jogue mais na seleção, espero que o Paquetá volte, se ele for convocado de novo, volte a jogar bem na seleção, que o Rafinha continue jogando na seleção o que ele jogou nas primeiras 2 partidas contra adversários mais frágeis, é verdade. Mas o Rafinha, ele dá pinta de ser aquele jogador que joga mais na seleção do que no clube, né? Às vezes nasceu para jogar na seleção, sei lá, embora não tenha ido bem na Copa. Mas é isso, eu acho que o Brasil tem ainda grandes jogadores, mas não tem mais os melhores jogadores. Tinha uma época em que você fazia uma lista de 10 melhores jogadores do mundo, 3 ou 4 eram brasileiros. Hoje em dia é perfeitamente possível fazer uma lista de 5, 6 sem nenhum brasileiro. Às vezes até de 10, 12 sem nenhum brasileiro. Mas ainda assim a gente tem grandes jogadores e a gente precisa mais do que nunca de um treinador. Muitas vezes o treinador brasileiro dava uma enganada e a gente conseguia grandes seleções mesmo assim. Hoje, cara, se o treinador não for brilhante, o Brasil vai ficar a pé em relação às seleções europeias e até algumas seleções sul-americanas. É verdade. É isso. Bom, eu quero muito. O Nenê vai fazer o encerramento. A gente tem a mania de todo mundo fazer o encerramento, eu vou ser muito breve hoje, por causa do teu horário. Fique à vontade. Cara, assim, eu estou muito feliz de poder dizer que eu te conheci, né? Que a gente já te conhece, mas é mão de via única, agora é uma mão dupla. Então, eu estou muito feliz de receber você aqui. Para mim, para nós, eu já posso falar que é um baita privilégio. E o pessoal que tem muitos amigos nossos aqui, de verdade, que acompanham a gente há muito tempo, estão aqui participando, quero também te agradecer. Tomás, muito obrigado pelo seu horário espremido hoje, que eu sei que dia de rodadas aí é bem corrido. Foi realmente rápido, como o Bola está dizendo aqui no comentário, mas foi incrível, porque foi muito intenso. Então, muito grato por você, gratidão pela tua presença, pelo privilégio de conhecer você, ter você aqui com a gente no programa. Obrigado mesmo. Flávio, eu agradeço o carinho de todos vocês, fico muito envaidecido, alegre. Eu vou completar agora em janeiro do ano que vem 30 anos de carreira e acho que uma das graças dessa profissão é poder ter esse carinho, né, esse retorno seja de jornalista, seja de ouvinte, seja de amigos. Então, eu fico feliz aí com as tuas palavras e fico feliz de ter acrescentado alguma coisa aí, pouquinho, mas alguma coisa para vocês no Fala Aí dessa quinta-feira. Fiquei feliz com o convite, demorou um pouquinho, o Nenê sabe disso. Puxa, cara, eu acabo espremendo mesmo os horários para tentar atender a todo mundo, mas fico muito feliz quando dá certo, especialmente pelo carinho aí de vocês, pela alegria com a qual vocês me receberam hoje. Tomás, agradecer também a sua presença. É uma honra e um privilégio poder ter você aqui com a gente, abrilhantando essa marca que o canal atingiu de 50 episódios, né? Amanhã a gente vai completar mais 20 falando de Fórmula 1. É a primeira temporada que a gente tem um Fala Aí Pit Stop focado só na Fórmula 1.
Então, o que o Flávio falou é verdade, é uma honra, um prazer, e temos que te agradecer realmente pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu, Marcão. Obrigado também pelas suas palavras. E vou dar uma dica, hein? Esse Fala aí de Fórmula 1, se vocês precisarem de um cara muito bom para participar qualquer dia como convidado, bom não serve, porque ele é muito bom, podem contar com o meu filho mais velho, o Felipe, porque ele entende tudo e mais um pouco de Fórmula 1. Eu fico assustado com a leitura de corrida que ele tem. Vai ser um prazer. O mais novinho, o Gabriel, está pelo caminho também, mas o Felipe é o seguinte, a gente está vendo a corrida, entra uma bandeira amarela, entra o safety car, ele já fala vai ser bom para um, vai ser ruim para o outro, aí dá 3, 4 minutos, o Giafone fala a mesma coisa na Fórmula 1, na transmissão da Band. É impressionante, é uma coisa assim assustadora o que o meu filho, o Felipe, sabe de Fórmula 1 e o Gabi está indo pelo mesmo caminho. Então, quando quiserem um convidado que saiba muito de Fórmula 1 e Fórmula 2 e Fórmula 3 também, podem contar com ele. Já fiz a propaganda. Então, eles com certeza será um convidado nosso. Depois o Wendel te chama aí, combina, o Felipão, que é xará do meu filho. Meu filho também chama Felipe. Bonito nome. Já tá convidado. Bom, fazer da palavra dos meus amigos aqui, te agradecer muito. O Tomás te acompanha há muito tempo aí na Transamérica. Todo dia eu coloco aqui o radinho para a gente escutar. Hoje o episódio 50 do Fala Aí, eu realizei um sonho que era bater esse papo com você, porque eu sou muito seu fã, cara. Sou muito seu fã mesmo, eles sabem e tal. Eu sempre falei, eu vou conseguir. Obrigado pelo seu tempo, cara. Tava nervoso, vou confessar. Tava nervoso, né? Bobagem. Muito nervoso. Obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado pela aula. Sucesso sempre, o que precisar da gente, vamos estar sempre à disposição. Isso aí, conta com a gente, conta com o nosso canal. Obrigado, Nenê, que até 20 minutos atrás era o Wendel para mim, mas obrigado. Fico muito feliz de ter participado dessa edição icônica, 50 programas, mais 50, mais 100, mais 500 programas para vocês. Desejo todo sucesso do mundo para vocês. A gente percebe quando as pessoas têm bom coração no ato, né? Quando são lutadoras e enfim, dá para entender muito rapidamente como que é o programa, o esforço que vocês fazem, né, para colocar esse programa no ar poxa, estou muito feliz de ter participado dessa edição especial junto com vocês, tá bom? Fico feliz mesmo, um abração para vocês. Obrigado por essa chance e por essa oportunidade. E para a gente encerrar, valeu, Tomás. E para a gente encerrar, primeiro a gente quer desejar para todos vocês aí um excelente final de quinta, sexta, um excelente final de semana. Lembrando que amanhã a gente tem Fala Aí Pit Stop às 19 horas com a etapa do México. Estão aí na disputa de segundos lugares de construtores e pilotos. Então, o bicho está pegando. Segunda-feira a gente tem Fala Aí de novo, na segunda-feira, que é o nosso horário fechado. E a gente quer passar para encerrar e também já liberar o Tomás um agradecimento, um vídeo de agradecimento a todos os nossos 50 convidados até aqui no Fala Aí Podcast. Então, uma excelente noite para vocês. E a gente se vê amanhã. Fala, Tomás, mais uma vez, obrigado. Boa noite, Tomás. Obrigado. Obrigado, valeu. Gratidão a todos. Um abraço.